Saiu agora há pouco o resultado mais recente do Datafolha e muito petista ficou de cabelo em pé, porque Lula e Bolsonaro estão empatados ali no limite da margem de erro. O que já era esperado, né? Todo mundo sabia que a disputa ficaria mais apertada, mas Lula ainda tem a disputa na mão e só vai perder para Bolsonaro se ele quiser, porque Lula já atingiu o seu teto e Bolsonaro está crescendo entre os indecisos. Então Lula precisa rever a sua estratégia e o debate da Globo será fundamental. Na sua opinião, o resultado do Datafolha já era esperado que isso fosse acontecer? O que você achou do Datafolha? Deixa o seu like se você quer ver a derrota de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E esse resultado do Datafolha foi a primeira oscilação de todo o segundo turno, confirmando a tendência da Quest e também do IPEC. Todo mundo já esperava que houvesse alguma movimentação nessa terceira semana, porque as duas primeiras semanas são as semanas de ressaca, as pessoas estão um pouco cansadas e o debate da Bandeirantes mobilizou a população de volta agora para a campanha política. E essa pesquisa do Datafolha foi coletada entre o dia 17 e o dia 18, ou seja, depois do debate da Band e também depois do episódio do Pintou o Clima entre Bolsonaro e as meninas da Venezuela. Lula tem nos votos válidos 52% e Bolsonaro tem 48%. Na margem de erro é um empate. Lula tinha 53 na pesquisa anterior e Bolsonaro tinha 47, perdão. Então o Bolsonaro subiu 1, Lula caiu 1. Só que nos votos totais, o Lula se mantém com 49%, que é o mesmo resultado desde a primeira pesquisa do Datafolha. E o Bolsonaro cresceu um pouquinho, ele foi para 45%. E esse crescimento do Bolsonaro ocorreu entre a população indecisa, em cima dos votos brancos, que passaram de 5% para 4%. Ou seja, pessoal, Lula atingiu o teto. E Bolsonaro está resiliente, e Bolsonaro cresce em cima dos indecisos. Lula precisa rever a sua estratégia para começar também a crescer em cima dos indecisos. Agora, pessoal, o Lula, e aí que está a grande questão, ele não está sendo rejeitado pela corrupção e pelos ataques que o Bolsonaro tem feito a ele. Por isso que a disputa ainda está na mão do Lula. E isso é muito importante de ser entendido. E por quê? Porque os dados da pesquisa Quest mostram que a corrupção não é a principal preocupação da população brasileira nesse momento. A corrupção está na 4ª posição, com apenas 9% da população brasileira achando que a corrupção é a principal causa, o principal problema da nossa nação. Para 36% da população brasileira, o principal problema é justamente a economia. Depois, programas sociais com 21%, 25%, 22% e depois com 11% saúde. Então os ataques que o Bolsonaro tem dado ao Lula a respeito de petrolão, corrupção, não afetam a rejeição do Lula e não afetam os votos do Lula. O que tem afetado, na minha interpretação, vendo os resultados da pesquisa Quest, link aqui no card para que você acompanhe todos os meus comentários sobre a Quest, é justamente a falta de clareza do Lula a respeito dos planos econômicos dele. Porque Lula tem perdido votos na classe média. E a classe média tem medo, não da corrupção do PT, mas da crise do governo Dilma. Porque a classe média, aqueles que ganham de 2 até 5 salários mínimos, são os mais suscetíveis a crises econômicas. Porque eles sentem muito mais na pele uma redução do seu status, os seus status econômicos, porque são pessoas que têm que deixar de andar de carro para andar de ônibus, então eles sentem na pele o problema da crise econômica. E com essa pequena melhora que nós estamos tendo da economia com os programas de Bolsonaro, principalmente a redução do valor dos combustíveis, toda vez que essas pessoas vão até o supermercado, vão até um posto abastecer o carro, eles sentem uma melhora na economia. E aí eles olham o seguinte, bom, a situação com o Bolsonaro está começando a melhorar. Mas eu não sei como que vai ser com o Lula. Então é melhor votar no Bolsonaro porque pelo menos aqui nós estamos garantidos. O Lula é duvidoso. Então o Lula que perdeu muito nessas 2 semanas e meia, falando de canibalismo, falando de outras coisas, maçonaria, isso não importa. Lula precisa começar a ser mais claro com o seu plano econômico, porque assim ele vai virar a sua rejeição e aumentar as suas intenções de votos. Porque Lula chegou no teto. Ele já tem 49% dos votos totais. O Datafolha mostrou isso. Para crescer, ele precisa crescer em cima dos indecisos. E os indecisos estão com medo de votar no Lula justamente pela questão
econômica. E ao que tudo indica, o debate da Globo às vésperas da votação vai ser um debate decisivo. E nesse debate, Lula não vai poder cometer os mesmos erros que cometeu no debate da Bandeirantes. Porque o Lula, ele é muito bom de entrevista. Vocês viram a entrevista dele no Flow, ele deu um show. A melhor entrevista do Lula, assim, de toda a campanha. Link aqui no card para os meus comentários. Só que o Lula, ele não consegue se sair tão bem nos debates. Quando ele é apupado com a corrupção, ele acaba dando uma patinada. Lula tem que normalizar a corrupção, falar que a corrupção é algo que todo governo está suscetível, desde a prefeitura até a presidência da república. No governo dele teve o Petrolão, ele investigou, tanto é que as pessoas foram presas, devolveram dinheiro, e no governo do Bolsonaro existiu a corrupção no MEC, tanto que o pastor do Bolsonaro foi preso, o ministro. Então nós temos que discutir outros assuntos, e aí que está a grande chance de Lula. Mas Lula precisa rever essa estratégia de responder à corrupção, porque esse é de fato o calcanhar de Aquiles do Lula. E a rejeição do Bolsonaro, pessoal, tem caído gradativamente em todas as pesquisas. Hoje, 50% da população diz não votar em Bolsonaro, 46% diz que não vota em Lula de jeito nenhum, ou seja, há um empate entre o Lula e Bolsonaro na rejeição. E a aprovação do governo também está empatada com a rejeição, o que já era totalmente esperado, né, pessoal? Porque em campanhas políticas você tem uma exposição maior do candidato, o candidato fala mais sobre as suas realizações, fala mais sobre tudo que ele fez durante os 4 anos que esteve no poder, então já era esperado que houvesse uma queda na rejeição do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e um aumento na aprovação. Fora que o governo tem usado a máquina pública para poder despejar dinheiro e fazer programas sociais, como o Auxílio Brasil de R$600, como também o Vem Pro Azul, o programa da Caixa para perdão de dívidas, o empréstimo consignado atrelado ao Auxílio Brasil, liberação do FGTS para o programa Casa Verde e Amarela para pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos. Então perceba que o governo Bolsonaro tem feito muitas ações e isso tem um impacto óbvio na sua queda de rejeição. Fora a redução do preço, principalmente o preço dos combustíveis. E é claro que isso tudo pode acabar passando uma imagem de efeito Teflon. O que é isso? Bolsonaro ele está imune a qualquer tipo de situação, como por exemplo pintou o clima com as meninas venezuelanas, porque a rejeição dele não cai depois de tudo isso. E não, pessoal, eu não acredito que seja isso, já falei em outros vídeos, vou deixar o link aqui no card. A revista Veja trouxe para nós uma informação contestando esse efeito Teflon do Bolsonaro, da rejeição dele não ser abalada por nada, porque o caso do pintou o clima com as meninas da Venezuela, segundo o tracking o que é tracking? É uma pesquisa não registrada no TSE, de um grande fundo de investimento, mostrou que houve sim uma virada na curva de crescimento do Bolsonaro. E como o Bolsonaro está muito atrás do Lula, qualquer pequena oscilação pode ser fatal para o Bolsonaro, porque o tempo dele é curto e falta apenas 1,5% para o Lula sacramentar no primeiro turno. Agora, o Lula tem tentado também trabalhar a sua rejeição junto com a população religiosa com a assinatura da Carta aos Evangélicos. Mas, na sua opinião, o Datafolha foi muito bom para o Bolsonaro? Ou nem tanto, nem tanto? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o Lula tentou fazer a Carta aos Evangélicos, um aceno para a população religiosa, para tentar reverter a rejeição que ele está tendo ali com a comunidade evangélica. Só que eu não sei, de fato, qual que vai ser o impacto dessa carta, porque a pesquisa da Quest ou do IPEC já havia mostrado uma melhora do Lula com essa parcela da população. Então a carta pode ser mais algo para confirmar mesmo talvez um bom momento do Lula ali com essa parcela da população. Porque os indicadores já estavam mostrando uma melhora do Lula entre a população evangélica. Agora, um ponto que eu tenho observado, que tem até esse momento, que pode salvar o Lula da derrota para o Bolsonaro, é justamente o estado da Bahia. E por quê, pessoal? Aí está uma grande questão. Para o Bolsonaro vencer o Lula, ele precisa de alguma convergência de fatores. Primeiro, uma migração de votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes massiva para ele. Também uma migração de votos do Lula para o Bolsonaro. E uma quantidade razoável de abstenções. A depender aí, de maior ou menor grau, de cada um deles, eles vão acabar se balanceando. Mas abstenções, elas são fundamentais para a vitória do Bolsonaro. Só que é o seguinte, no segundo turno, as abstenções sempre tendem a ser maiores do que no primeiro turno. E as abstenções
tendem a acabar prejudicando sempre aquele que está liderando as pesquisas, porque a abstenção acaba pegando mais a população de baixa renda, que é a população que mais vota no Lula. E em estados que a disputa do governo já foi decidida no primeiro turno, as abstenções aumentam. Só que justamente na Bahia, nós vamos ter segundo turno. E o Lula teve 5 milhões e 800 mil votos. O Bolsonaro teve 2 milhões e 300, teve 2 milhões de votos, mais ou menos. Então o Lula tem uma vantagem de quase 4 milhões de votos para o Bolsonaro na Bahia. E a ocorrência do segundo turno entre o ACM Neto e o Jerônimo do PT vai fazer com que a população da Bahia se mobilize para ir votar. Então essa vantagem que o Lula tem na Bahia será essencial. E aí, no caso, por conta do segundo turno, as abstenções tendem a cair. Então essa situação da Bahia tende a ser essencial para a vitória do Lula no dia 30 contra o Bolsonaro. Vai ser apertado, como nós já estamos falando desde o final do primeiro turno. Vai ser apertado, vai ser suado, mas o Lula ainda tem a bola nas mãos.